Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida que está aqui participando desse seminário. Tudo que nós ministramos tem um objetivo de trazer revelação, conhecimento, para que nós possamos desfrutar da bondade de Deus. E nós estamos falando de seminário de criação de filhos. Aí, quando nós falamos de filho, nós podemos lembrar que Jesus era o Filho de Deus. Jesus veio como filho do Pai. E a Bíblia fala muitas vezes a respeito desse relacionamento do pai com o filho. E lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 17, Jesus faz uma afirmação: por isso o Pai me ama. Jesus, como Filho de Deus, está aqui afirmando: o Pai me ama. E ele fala: assim como o Pai me ama, Ele vos ama também. É um relacionamento de pai com filho. Sempre que nós fazemos consagração de filhos aqui, nós falamos a respeito de que os pais, nós como pai aqui na terra, somos como que representantes do verdadeiro Pai. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala que a ninguém chameis na terra de pai, porque um só é o vosso Pai. Mas Ele nos concede graça, nos concedendo filhos, para que nós possamos ser representantes do verdadeiro Pai. Então, quando nós estamos falando de criação de filho, é algo muito, muito, muito além daquilo que estamos acostumados a viver, a experimentar, talvez da maneira como nós fomos criados, talvez da maneira que nós criamos os nossos filhos até hoje. E nós precisamos de revelação, de compreender a importância desse relacionamento de pai com filho. É tão importante que você vai ver, especialmente na nossa cidade, a quantidade de filhos que não conhecem o pai, a quantidade de filhos que não têm relacionamento com o pai, a quantidade de pessoas que são traumatizadas por causa da atitude dos pais, a quantidade de filhos, de pessoas que não tiveram pai e mãe juntos. Então, assim, há toda uma conspiração espiritual contra a família. A criação de filhos sempre foi um desafio, mas eu estava lendo algum tempo atrás a respeito disso. Até o século XVIII, até o século XIX, o século começava de uma maneira e terminava da mesma maneira. Então, a maneira que um pai ensinava o filho no ano 1800 era a mesma maneira que se ensinava o filho no ano 1900, não mudava. O século começava no carro de boi, terminava no carro de boi. Mas no século XX aconteceu algo que transformou completamente. Meus pais foram criados no início do século XX. Minha mãe nasceu em 22, meu pai em 17. O avô da Maristela, ele era de 1900. E eles começaram o século de uma maneira, e nós sabemos como foi que o século XX terminou. Completamente diferente. Começou no carro de boi, terminou com o homem pisando na lua. Então houve uma transformação tecnológica absurda, e isso acabou influenciando os relacionamentos dos pais com os filhos. A maneira que um pai cria um filho não serve para que o filho possa criar um neto. Assim ensina o mundo. Mas nós estamos aqui para falar. Há uma verdade na palavra de Deus que deve ser a mesma coisa, não deve mudar. A tecnologia, o mundo lá fora tem o seu sistema, mas não pode afetar a nossa casa. Relacionamento de pais com filho, pai e mãe com filho, a base dele é amor e confiança. Fala amor e confiança. A base do relacionamento do pai com filho, da mãe com filho, deve ser um relacionamento de amor e confiança. E aí Jesus trouxe para nós no Novo Testamento, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Muitas vezes nesse mundo é difícil de amar o próprio filho, né? Todo mundo fala. A pastora Luísa contou uma vez que estava aconselhando um casal que queria separar, tiveram um desentendimento, e a mulher estava falando: eu não aceito, não aguento mais, eu quero separar. E aí o pastor Luísa falou que perguntou para ela assim: mas e os seus filhos? Ah, pelos meus filhos eu faço tudo, pastor, pelos meus filhos eu sou capaz de morrer. Aí o pastor Luiz falou para ela assim: então permaneça casada por causa dos seus filhos. Não, pastor, aí eu não dou conta. Quer dizer que para os filhos ela é capaz de morrer, mas não é capaz de
restaurar o casamento. Isso é muito sério, né? Porque o amor que nós temos para com os nossos filhos deveria ser o mais importante. Quantos casais se divorciam assim, sem nenhuma preocupação com o que vai acontecer com os filhos, que é quem mais sofre. Quem mais sofre com a separação de um casal são os filhos. Talvez a maioria de vocês aqui tem pais. Quem aqui tem pais separados? Levanta a mão aí. Uma vez na conferência em Goiânia, ou num culto lá em Goiânia, o prédio tinha lá umas 4.000 pessoas, e o pastor Naor perguntou: quantos aqui são filhos de pais separados? Uns 70% das pessoas crentes que estavam lá no prédio, os pais eram separados. Quando pais divorciam, eles não têm assim a menor preocupação com o que vai acontecer com os filhos. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. E essa verdade que Jesus fala aqui: o Pai me ama, né? E porque eu faço tudo o que Ele quer, assim também Ele é comigo. Nós precisamos ter esse tipo de relacionamento baseado em amor e confiança. Qual que é a concepção bíblica a respeito de filhos? Nós temos lá no Salmo 127, que é um salmo muito conhecido. O Salmo 127, no verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Aqui tem duas palavras-chave. Herança do Senhor são os filhos. Que Deus está falando aqui através do salmista é que os nossos filhos, nós os recebemos por herança. O que é herança? Herança é um bem que outro possuía, que outro trabalhou para conquistar, que outro desenvolveu, e que depois, num determinado momento, nós que não fizemos nada para receber aquilo, recebemos de graça. Herança é um bem que nós recebemos, pelo qual nós não trabalhamos, não nos esforçamos, não fizemos nada para ter. Os nossos filhos nós recebemos de Deus como que herança. Os nossos filhos são herança que Deus nos concede. E a outra palavra que diz aqui: o fruto do ventre, o seu galardão. Nós cremos na visão dos vencedores, nós cremos que Deus vai entregar o galardão a cada um conforme as suas obras. Galardão é recompensa, é prêmio. O galardão é algo que nós vamos receber por algo que nós fizemos. Galardão é algo que nós recebemos por honra. Então Deus nos concede filhos. Os nossos filhos, na verdade, é um presente de Deus que nos concede por herança. E Ele também nos concede como que uma honra. É uma honra quando nós recebemos os filhos. E essa deveria ser a atitude de todos os pais e mães diante de Deus, porque você está recebendo uma recompensa. O seu filho é uma recompensa. Você está recebendo algo de graça de Deus. Meu pai, a maioria dos irmãos sabe, meu pai e minha mãe tiveram 16 filhos, vingaram 16 filhos, né? Minha mãe teve 22 gestações, então foi uma grande bênção que ela recebeu. E esses 16 cresceram, viveram. Então foram muitos filhos que eles tiveram. Hoje em dia, né, há muito tempo, eu, por consequência do mundo que eu convivia, eu tive um filho apenas. De todos os meus irmãos, o que teve mais foi 3. Então, com o decorrer do tempo vai passando, cada dia mais as pessoas não querem ter mais filhos. As pessoas estão rejeitando uma herança que o Senhor nos concede, estão rejeitando essa honra de poder ter um filho. É sabido aí, a Europa, Canadá, Japão, são países que a população está diminuindo. São países que estão condenados economicamente, porque não tem mão de obra. Porque os casais que estão casados não têm filho, e muitos outros não querem sequer formar família, estão caminhando para o individualismo. É o homem sendo convencido que você não precisa de ninguém, que você pode viver sozinho, da própria igreja. Quantos irmãos estão aí fora, né, se autodenominando desigrejado, porque eu não preciso de igreja? A igreja é um corpo, a igreja é uma família. Paulo coloca a igreja como uma família, usa a analogia da família, que é um grupo que tem muitos membros, que são filhos de um mesmo pai. Mas as pessoas estão desprezando a herança e o galardão que Deus providenciou. Mas eu quero falar a respeito dessa condição de ser pai. O que Deus espera
de nós pais quando nos concede essa herança, esse galardão. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 19, eu separei 2 versículos aqui, mas a Bíblia fala muito disso. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Fala de geração em geração. Depois no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 50, ali está escrito que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aqui, essa expressão de geração em geração, está embutido o propósito de Deus quando Ele nos concede filhos. A gente conhece, sabe que todos nós fomos criados para um propósito. Você foi criado para um propósito, amém? Nós vemos isso lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus falando a respeito de Jeremias: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci e te amei, e antes que você saísse da madre, eu te estabeleci como profeta às nações. Jeremias foi alguém que foi amado por Deus antes de estar na barriga da mãe, antes do espermatozoide fecundar o óvulo, ele já existia. Mas depois que ele estava ali, Deus estabeleceu um propósito. Assim também foi para você. Para Jeremias era profeta, para você tem um propósito estabelecido por Deus da sua vida. E assim também é na vida dos nossos filhos. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina soberanamente sobre todas as coisas, mas aqui na terra, nesse planeta, Ele decidiu reinar através daqueles que foram criados por imagem e semelhança. Nós não éramos para sofrer com a morte não estava no projeto de Deus quando criou o homem, mas por causa do pecado, nós passamos por essa primeira morte, que a Bíblia chama, que é a morte do corpo. Nós mesmos não morremos, apenas desencarnamos, né? Esse corpo que foi feito do pó vai voltar para o pó. Por isso Deus precisa de geração em geração, que pessoas se levantem para reinar aqui na terra, no nome dEle, no nome de Jesus, no nosso caso. Então, qual que é o principal projeto de Deus que trabalha de geração em geração quando Ele nos concede filhos? É que nós venhamos a preparar os nossos filhos para que eles possam reinar no tempo deles. Nós estamos aqui e nós podemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Nós pregamos muito, né? Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida hoje, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, é o tempo da nossa oportunidade, nós podemos e devemos reinar sobre o império das trevas, por meio do Senhor Jesus, mas eu só vou conseguir fazer isso, quando eu tenho a revelação, que eu já recebi a abundância da graça, e o dom da justiça, fomos feitos justiça de Deus em Cristo. A partir do momento que você tem a revelação, que você foi feito justiça de Deus em Cristo, e que você recebeu a abundância da graça, você pode reinar, e você pode agora preparar os seus filhos, que é a próxima geração. Então, como pais, nós recebemos essa grande honra de poder preparar os nossos filhos, capacitá-los, ensiná-los, para que eles possam cumprir o propósito de Deus, pelo qual eles foram criados e nos concedidos. Diga amém. Então nós temos a responsabilidade de criar os filhos, de ensinar os filhos, como a pastora falou, como a irmã Rose falou aqui, mas há um propósito muito maior, pelo qual Deus nos concede filhos. Ao pai, ao masculino, cabe a função de prover, de proteger, de dar direção. Agora, é fácil você ser o provedor da casa? Sim ou não? Não é fácil, precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se capacitar. Ao homem foi incumbido da responsabilidade de sustentar o seu filho, de ter provisão, de ter comida, para que ele possa desenvolver de maneira saudável. Nós precisamos trabalhar, porque nesse mundo não tem nada de graça. A graça que nós temos é da parte de Deus, que nos concede força, disposição, inteligência para estudar, nos capacitar, trabalhar, prosperar e deixar a próxima geração abençoada. A Bíblia fala que o homem, ele pode entesourar para os filhos dos seus filhos, né? A bênção financeira na sua vida, de acordo com a promessa de Deus, não é apenas para o seu filho, é até para os seus netos.
Agora isso depende dessa disposição de levantar e vou trabalhar, não vou ficar parado, eu vou resolver a minha vida no tempo da minha oportunidade. Cabe ao homem prover o suprimento para sua casa, cabe ao homem também proteger. É fácil nós vivemos nesse mundo hoje, né, que está cada dia pior, você ter essa segurança de que não vai ser assaltado, todos os dias, irmãos, são dezenas, centenas, milhares de pessoas que são roubadas, assassinadas, todo tipo de coisa. Então é fácil você ter a segurança em relação ao seu filho, por exemplo, independente de qualquer idade. Meu irmão estava agora, essa semana, né, o Jesus, estava andando de moto na Avenida Turismo, veio um doido, maluco atrás de carro, atropelou ele nem viu. É o filho dos irmãos ali, que estava andando na avenida, daquela largura, Avenida Nova, lá da Avenida Turismo, veio um maluco de carro, bateu na traseira dele, jogou na calçada e foi embora, fugiu. Como é que um homem, um pai de família, pode prover, pode proteger, pode agora ter sabedoria para dar direção para sua casa? Naturalmente nós podemos fazer isso, sim ou não? Não podemos, você pode esforçar. No tempo que você está com seu filho, você pode até proteger, mas nós precisamos de algo muito maior. O nosso Deus que nos concede filho é aquele que nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Essa oração ela é poderosa para guardar também os nossos filhos. Seja feita a sua vontade na vida do meu filho, porque não é automático. Não é porque você tem a revelação que você recebeu agora de Deus, o seu filho, consagrou para ele, que tudo vai acontecer, porque tem um inimigo, o mundo, um sistema preparado para tirar ele do caminho. Quantos irmãos sofrem porque os filhos estão perdidos nas drogas, na prostituição, brigado com o pai, não tem relacionamento? Quantos filhos moram dentro da casa do pai, mas não tem relacionamento com o pai, não conversa? Se vai trocar 2 palavras, 3 é brigando, xingando, não tem relacionamento, porque tem um inimigo criando confusão. Hoje nesse seminário é dia de você ter a revelação de que Deus te deu alguém, o pai, né? A autoridade é aquela que tem que tomar a decisão de pedir perdão, de restaurar a comunhão, para poder agora ter um relacionamento. Há muitos pais que foram muito magoados pelos filhos. Como a pastora falou na parábola do filho pródigo, Deus não desiste dos seus filhos. Nós como pai também não podemos desistir, e sempre ter uma palavra de amor, de carinho, de que você é importante. Muitas vezes tem que deixar o orgulho de lado, procurar o nosso filho e falar: eu amo você, que é a coisa mais difícil muitas vezes. Muitos irmãos chegam na igreja e nunca ouviu essa frase eu te amo, nem do pai, nem da mãe, nem de ninguém. Muitas esposas nunca ouviu do marido eu te amo. Todo relacionamento, todos os relacionamentos têm que ter por base amor e confiança. Se perde a percepção do amor quando se perde a confiança. Por isso o adultério, a traição é algo terrível, porque ele quebra a confiança e traz dúvida a respeito do amor. O pai foi incumbido de ser o provedor, o protetor, de dar direção para a família. A mãe cabe a responsabilidade de, com sabedoria, cuidar dos seus filhos no dia a dia. E aí é cuidar da alimentação, da vestimenta, da saúde, da escola, do descanso. E aqui quando fala que a mãe é responsável pela alimentação, é daquela alimentação saudável. Porque hoje as crianças têm muito querer, tem ou não tem? Você põe o prato de comida ali com uma proteína, um carboidrato, uma salada. Ah, não quero, o que você quer? Quer farinha, aí dá só farinha para o menino. Tem criança que só come farinha. Não estou te julgando, te condenando não. Farinha é uma maravilha, né? Eu particularmente não como. Minha dentição não foi formada assim, na base da minha dentição, não aguenta farinha. Mas tem criança que come muito mal. Eu estou falando de farinha, brincadeira, mas tem criança que quer comer só balinha, doce, chocolate. E tem pais que permite. A mãe especialmente, ela precisa cuidar da alimentação dos filhos. E é desde a primeira infância.
é desde o leite materno. Graças a Deus hoje em dia não tem aquele problema da década de 70, de 80, né, que enfiar na cabeça das mulheres que amamentar destruía o corpo, né, que o leitinho em pó que você compra lá das indústrias lá era melhor do que o seu leite, né? Hoje em dia não se fala muito disso, ainda fala, não fala mais. Hoje a gente vê as mulheres amamentam mesmo, que é muito melhor. Mas a partir do momento que sai do peito, aí começa refrigerante e um monte de coisa, você não está alimentando. A pastora fala constantemente disso. Existe uma diferença muito grande entre alimento e comestível. Existem coisas que são alimentos, mas tem muita coisa que se come que é apenas comestível, não faz mal, não te mata, não é rápido, vai matar, mas é devagar, né? Mas como ninguém está com pressa de morrer, então vai comendo aí. Os irmãos fazem uns bolos maravilhosos, né? Hoje em dia faz uns bolos assim de aniversário, bem, bem bonito mesmo. Aquela tinta ali não é alimento, ela é apenas comestível, né? Mas a mãe tem que cuidar da alimentação dos filhos. Alimentação, carboidrato, proteína, essa coisa toda lá. E é uma coisa assim que não precisa falar, mas eu tenho limitação financeira. Não, arroz não é caro, claro que está subindo o preço, né? Mas dá para você suprir. E se você está passando dificuldade, nós podemos pedir para Deus para nos abençoar, para ter suprimento. O Deus que te deu filhos vai também te dar capacidade para sustentar os seus filhos. Mas precisa cuidar da alimentação do filho. É responsabilidade dos pais que os seus filhos cresçam saudável fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É responsabilidade dos pais. A pastora falou, muitos pais colocam a escola como responsável para ensinar o filho, a igreja para a vida espiritual. E o que fica para você lá, você taca a farinha no menino e está bom. Não está. Tem muitas crianças que não estão saudáveis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Os pais precisam assumir a responsabilidade. E aí, assim, a mãe cabe essa responsabilidade de cuidar dos filhos também, dessa parte da escola que a pastora falou aqui muito. As escolas não vão ensinar o que você ensinaria. Precisa monitorar para você fazer o contraponto ali. Glória a Deus se todas as escolas tivessem princípios cristãos, como tinha no início do século XX. Não tem mais. Na verdade, a maioria das escolas no início do século XX eram escolas cristãs, mas deturpou completamente. E a mãe também cabe a responsabilidade do descanso do filho, botar para dormir. Cada dia está mais difícil botar a criança para dormir, porque o celular é um negócio que não deixa dormir. Você bota na cama, bota a cobertinha ali, dá o beijo, boa noite, você sai, ele pega o celular e pronto, aí ele vai até 2, 3 horas da manhã. Criança que está com sono 8 horas da manhã é porque ele dormiu 4. A mãe precisa cuidar dessa parte também. Agora, qual que é o nosso problema nesse mundo de correria? Há muito tempo já, os pais vêm delegando para outras pessoas essa responsabilidade, tanto o pai quanto a mãe, delega para a avó, para a tia, uma babá, delega para outras pessoas aquilo que Deus confiou para você. Se fosse para outra pessoa criar o seu filho, Deus teria dado para outra pessoa, é ou não é? Deus deu 16 filhos para minha mãe, aí ela esparrama esses meninos para todo lado, aí cada um cuida de um. Não, deu para ela cuidar, e glória a Deus que a minha mãe cuidou. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, mas isso vai acontecer quando você souber a honra que você recebeu da parte de Deus, o galardão de ter recebido dele filhos, para você capacitá-los para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Quando você sabe a responsabilidade e a honra que você recebeu de Deus, que confiou em você e que te entregou uma vida, para que você possa agora conduzir ela a cumprir o propósito, aí você vai agora, puxa vida, Deus confiou em mim, eu que sou um miserável pecador, Deus confiou em mim para criar o filho dele. Precisamos trazer à mente, no nosso coração, esse privilégio que nós temos, né? Nós acompanhamos muitas irmãs em Goiânia, e até aqui também, que queriam ter filhos e não tinham. Quando você tem uma pessoa que quer engravidar, e aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tentando, fazendo tratamento e não consegue engravidar, o dia que essa pessoa engravida, ela tem um coração tão grato a Deus, que deveria ser o coração de todo mundo que tem filho. Que tem pessoas que passam perto um do outro, já engravida, né? Que negócio assim,
Eu não fiz nada. Foi o banco do ônibus, eu fiquei grávida. É um negócio impressionante. Mas tem pessoas que estão há 10 anos tentando engravidar, tratamento, aquela coisa toda, e não consegue. Essa pessoa dá valor. Mas aquele que não tem problema para engravidar, muitas vezes não dá valor. Precisamos trazer esse senso de valor àquilo que Deus nos concede. Precisamos cuidar dos nossos filhos como que para o Senhor, porque essa é a verdade. Os nossos filhos são dados por Deus para que nós possamos cuidar para Ele. Nós estamos aqui como representante dele, especialmente a pessoa do Pai. Jesus falou: ninguém chama de pai. A única pessoa que Deus permite que seja chamado de pai aqui na terra é esse progenitor, é aquele que Deus usou para que ele fosse concebido aqui na terra. Nós recebemos uma honra, um privilégio tremendo da parte de Deus, e nós devemos cuidar agora dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, porque não é apenas dos filhos, né? Tem muitas pessoas que cuidam até muito do filho, né? Despende trabalho, dinheiro, mas não cuida da esposa. Olha o que Paulo fala lá em 1 Timóteo 5,8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, é pior do que o pagão. Então nós devemos ter esse coração para cuidar da nossa casa, porque tem algo que o filho precisa, é de um ambiente saudável. Você pode dar uma alimentação para ele, prover uma alimentação muito saudável para ele, botar o bichinho para comer, mas se o ambiente da sua casa não é um ambiente de paz, não é um ambiente de harmonia entre o pai e a mãe, ele vai ter uma vida saudável fisicamente, mas emocionalmente vai ser completamente destruído. Quantas pessoas nós já vimos que chegaram na igreja através dos encontros, que não conseguiam chamar Deus de pai, porque a palavra pai para eles tomou uma conotação tão terrível, que eles não conseguiam chamar Deus de pai. Tinha um que aconteceu no encontro uma vez, que quando ele ia falar pai, ele ficava possesso, demônio tomava conta. Tamanho a experiência ruim que ele teve com a pessoa do pai. E aí era preciso trabalhar com essa pessoa. Se nós não cuidamos da nossa casa, dos nossos, nós estamos negando a fé. Então, uma das principais tarefas dos pais é criar esse ambiente para estabelecer um relacionamento com seus filhos baseado em amor e confiança. Não é apenas em amor, é amor e confiança. Precisamos construir esse relacionamento de confiança. Construir esse relacionamento de confiança é o principal objetivo de um pai. Como é que você sabe que o seu filho confia em você? Quando ele tem liberdade de falar com você, quando ele não tem medo de falar com você, até quando ele ouve o que você fala e obedece. Provérbios 17, 25 diz: o filho insensato, ou seja, o filho rebelde, o filho tolo, é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. O filho rebelde é tristeza para o pai e amargura para quem deu à luz, para a mãe. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Aquele versículo do Salmo 127 fala que filho é um fruto. Nós sabemos que existem frutos verdes, frutos maduros, frutos podres, frutos doces, frutos amargos, frutos de todo tipo, envenenado. Então tem muitos filhos que são rebeldes. Aqui nós podemos concluir: os nossos filhos é um fruto que nós estamos produzindo. Se conhece a árvore pelos frutos. Tem homens, grandes empresários, né? Pessoas assim, boníssimas, né? Cuida de muitas pessoas, mas o filho dele é um fruto amargo, azedo, amargura para a mãe, tristeza para o pai. Então essa pessoa falhou em algum momento. Foi o diabo, foi o mundo, foi as circunstâncias, foi o pai dele, mas alguma coisa atrapalhou agora na criação do seu filho. E é muito comum nós nos isentarmos da responsabilidade daquilo que virou os nossos filhos. As pessoas no geral, isso está mudando também já há algum tempo, é que a criança, como a pastora falou aqui, até os 4 anos é o tempo que a criança aprende tudo, caráter, personalidade, temperamento, até os 4 anos. Mas até os 4 anos, aparentemente, qualquer um cuida.
Se você deixa o irmãozinho de 4 anos cuidando de 2 anos, dá conta, não vai morrer nem nada. Você deixa para uma babá, para uma tia, uma vizinha, até os 4 anos, aí a partir dos 4 anos você começa a ter problema com aquela criança, começa a rebeldia, começa problemas mesmo na área sexual. Agora você não tem como corrigir mais, você vai correr atrás do prejuízo, porque isso é o que acontece. Enquanto a criança é pequena, que é o tempo que ela mais aprende, você deixa outros cuidar. Aí quando ela chega ali 7, 8 anos, ninguém dá conta mais do menino, aí você assume, só que você pegou um grande problema agora, que não tem mais o que fazer. Então se você usar isso que eu estou falando aqui, está na literatura, todo mundo sabe disso. Seria muito mais importante que a mãe tomasse conta da criança até os 5 anos, e depois ela deixasse com outras pessoas. Isso seria muito mais racional, porque você iria ensinar, dar o padrão, transmitir imagem para aquela criança, e depois que ela tem 5, 6, 7 anos, ela sabe falar, ela sabe agora se defender. Se outras pessoas for fazer alguma coisa, ela vai te falar. Que é nessa fase também dos pequenininhos aí que tem mais abusos físicos mesmo, abusos físicos, psicológicos. Precisamos ter esse cuidado para cuidar dos nossos filhos, para que depois não seja um filho insensato, rebelde, que é tristeza para o pai e amargura para a mãe. Filho precisa desse ambiente de amor e confiança. Se um filho não confia nos pais, ele vai confiar em quem? Aquela história que já ouvimos muitas vezes também, né? A criança é abusada sexualmente dentro da casa, às vezes pelo pai, por um padrasto, e aí ela, naquele desespero, procura a mãe para falar, e a mãe dá mais uma surra nela para não falar essas coisas. Quer dizer, a pessoa que deveria proteger é que está deixando ela numa situação muito pior. Então assim, essa criança vai confiar em quem? Que o pai e a mãe, aquele referência mesmo, pai e mãe protege filho, isso é o senso comum. Mas quando o filho não confia no pai e na mãe, ele vai confiar em quem? Ele vai procurar coisas fora de casa. Então eu queria falar aqui 8 responsabilidades dos pais nessa arte de criar os filhos. Primeira coisa importante é que os pais precisam, falando pais, pai e mãe, precisa cultivar um ambiente de unidade na família. Identidade, a identidade produz unidade. A família tem um padrão, tem um protocolo. Aqui em casa a gente come na mesa, ou aqui em casa a gente come no sofá. Tem que ter um protocolo, uma identidade. O pai e a mãe precisam criar um protocolo dentro da casa para que a família toda esteja envolvida ali naquele mesmo protocolo, para que haja identidade. A pastora também falou, né, de pais permissivos. Essa paternidade permissiva, ela produz independência, cada um faz o que quer. Não, aqui em casa não tem muita regra não, cada um fica à vontade. Quer comer, come, não quer comer, não come. Quer comer na mesa, come. Quer comer no sofá, come. Então cada um faz o que quer. Essa é a paternidade permissiva, muito usada atualmente para compensar a ausência da presença. Pais que não são presentes, eles acabam liberando do outro lado. Pode fazer o que quiser, porque eu já não fico com ele. Quando eu vou ficar com ele, eu fico colocando regras, é muito difícil, né? Mas você está errando 2 vezes. Você está errando e não tendo presença, e está errando agora deixando ele fazer o que quiser. Criança precisa de limite. Limite não é impedimento. Deus coloca limite para os seus filhos, para o seu povo, que é proteção. Então a paternidade permissiva, ela vai fazer com que cada pessoa faça o que quer, ou seja, a família está dividida. Cada um acaba fazendo as suas escolhas de maneira independente. E ao contrário, a paternidade autoritária, rigorosa, ela produz ali uma aparente união, né? Ninguém fala nada, o pai chega ali naquela autoridade toda. Estou falando de uma autoridade que passa do limite. O pai tem autoridade, a pastora falou isso aqui, mas aquela coisa imposta na pressão produz uma aparente união, mas no fundo cada um só está esperando a oportunidade para vazar, cada um só está esperando a oportunidade para sair fora. Aquela casa também não tem uma identidade, não tem uma unidade. Os filhos até aceitam aqueles valores impostos, até atingir uma certa idade, depois eles vão embora fazer o que querem da vida. Então qual que é o correto? A maneira de nós criarmos esse ambiente de unidade, nós conhecemos a verdade do Evangelho. Nós precisamos agora construir uma identidade na família centralizada em Cristo.
A palavra de Deus é a verdade e ela nos mostra um caminho. E aí todos os relacionamentos da família serão baseados na palavra de Deus. Isso vai resultar em relacionamentos de confiança, de amor, de aceitação de cada membro da família como um indivíduo. Nós precisamos cultivar esse ambiente. Aí nós temos lá Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, Paulo fala algo a respeito da casa, da família. Ele começa falando: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dando um padrão de como você cria uma identidade na sua casa. O filho tem que obedecer o pai, e não tem idade não, o filho tem que obedecer o pai enquanto está morando com ele ali. E ele continua: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Tem muitos irmãos que pensam até hoje que o filho que desonra o pai tem uma maldição sobre a vida dele. Que Paulo fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, porque se você não honrar seu pai e sua mãe, Deus vai mandar uma praga e vai te matar aqui na terra. Não, ele só está falando o caminho da prosperidade do filho. Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra, seja próspero nessa terra. Então está ensinando o filho a viver dentro da casa. A maioria dos pais não tem problema de evocar esse versículo. A Bíblia fala: honra teu pai, é um mandamento. O filho tem que honrar o pai. Mas Paulo continua falando aqui no verso 4: e vós pais, pai e mãe, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-vos na disciplina e na exortação do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Então tem muitos filhos que desonram o pai, porque o pai leva os filhos à ira, e aí ele bota a culpa só no filho. Mas tem muitos filhos que desonram o pai, porque primeiro o pai trata errado. Então nós, como pais, aqui que o pai tem que não provocar o filho a ira, mas tem que criar ele na disciplina. Dá trabalho demais, precisa de conhecimento, de sabedoria, de oração, para que você possa disciplinar os seus filhos, ensinar no caminho do Senhor, para que quando for velho ainda não desvie dele. Mas precisa ter a palavra de exortação. Exortação não é bronca, não é dura. Exortação é ensinar, exortando uns aos outros em amor. A disciplina em amor ninguém tem problema. A exortação em amor ninguém tem problema. Filho não tem problema de levar a vara, né? Quase não pode falar isso hoje em dia, mas nenhum filho fica com raiva do pai porque foi disciplinado, mesmo que use a vara. Pelo contrário, quando o filho faz uma coisa errada, ele já está sabendo que vai ter uma disciplina, que pode ser uma palavra, pode ser um puxão de orelha, ou pode ser a vara mesmo. Ele está sabendo, e quando o pai usa dessa autoridade para corrigir, disciplinar, o filho fica em paz com o pai agora, vai lá e abraça o pai, por quê? Já paguei minha dívida. Aquele filho que faz uma coisa errada, e é normal, você pega criancinha desse tamanhozinho, está cheio de vídeo na internet, o menino faz uma coisa errada, a mãe chega, o que ele faz? Ele está sabendo que é errado, todo mundo sabe, ele já espera naturalmente uma disciplina. Mas tem pai que não disciplina o filho. Não, eu amo o meu filho. Essas coisas não acontecem aqui em casa, que aqui em casa tem um ambiente de amor. Se você não disciplina o seu filho, você não o ama. Se você não coloca limites para o seu filho, você não o ama. Pai que fala para o filho: você pode fazer o que você quiser. A mensagem que está passando é o seguinte: se você morrer, eu não estou nem aí. Mas tem pais que são enganados pelo diabo, que deixa o filho fazer o que quiser porque eu amo. Não, você não ama, você nem está expressando amor. Então os pais: não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Segunda coisa, os pais precisam demonstrar amor um pelo outro. O pai e a mãe precisam ter um ambiente dentro de casa de amor um pelo outro. Poupar os filhos às vezes da discussão, poupar o filho das brigas. Os filhos, eles veem tudo, ouvem tudo, e são marcados pelo relacionamento do pai e mãe. Pai e mãe que fica brigando dentro de casa, na frente dos filhos, vai produzir filhos inseguros, filhos que não confiam no pai e na mãe. Se o pai e a mãe estão batendo boca, xingando um ao outro ali, ele está perdido no meio daquela guerra, acabou a confiança, não tem expressão de amor. O pai ou a mãe pode até expressar muito amor pelo filho, mas quando o filho vê o pai e a mãe brigando, todo o esforço do pai e da mãe para expressar amor foi por água abaixo.
Porque o relacionamento do pai e da mãe, eu já falei isso algumas vezes, até em casamentos, né? Quando eu era criança, milênio passado, para mim, o meu pai e minha mãe era como se já tivesse nascido junto, né? Como se eles tivessem, né? Desde pequeno eles estavam juntos, então eu estava ali agora naquela família, meu pai e minha mãe sempre estiveram juntos, né? Eu vi uma historiazinha uma vez, tinha um menino pequeno, chegou na escola e falou para a menininha assim: você vai ser minha esposa, nós vamos casar. E a menina na hora falou assim: não, nós não vamos casar, nunca, nós não vamos casar, porque lá em casa nós só casamos com os parentes, meu pai casou com a minha mãe, meu avô com a minha avó, meu tio com a minha tia, nós não misturamos. Assim é a cabeça das crianças, não é, Anabel? Então na cabeça da criança, o pai e a mãe já nasceu pregado, o avô, a avó nasceu pregado, o tio, a tia nasceu pregado. Por isso que a questão do divórcio é um negócio, uma violência brutal. Tem um pastor em Goiânia, já tinha acho que uns 24, 25 anos, maduro já, não sei se ele estava casado. Aí o pai divorciou da mãe, ele era pastor, tinha 24, 25 anos, e ele sofreu muito com o divórcio dos pais, muito, era um homem feito, um homem já assim, até maduro na fé, era o pastor do Gabriel na época lá, e ele sofreu muito. Agora imagina na cabeça da criança, o que o divórcio não faz? Pai, mãe, pai não tem filho sozinho, mãe não tem filho sozinho. O padrão de Deus, por isso que Deus fala, né, para não ter fornicação, né, para não ter adultério, para não ter confusão. Agora, assim, aqueles que têm uma condição, que não sabem quem é o pai, nem nada, o sangue de Jesus é poderoso, o amor de Deus é derramado. Eu estou falando aqui um padrão que Deus estabeleceu, para que os filhos possam ter uma vida abençoada e cumprir o propósito pelo qual Ele está aqui nessa terra. Uma das maiores necessidades emocionais dos filhos, o que mais impacta a vida emocional de um filho, é o relacionamento do pai e da mãe. Casas que têm um ambiente de amor entre o pai e mãe, não é ficar se agarrando o tempo todo, não, é aquele ambiente de respeito, de cuidado com o outro. A criança vê o cuidado que o pai e a mãe têm um com o outro, o carinho que tem um com o outro, e a criança está completamente segura naquele ambiente. Brigas produzem insegurança. Agora acontece, nós não somos perfeitos. Imagina que você é pai, mãe, e de repente tem uma briga na sua casa, aconteceu alguma coisa lá. O que você pode fazer agora para que o seu filho não seja afetado? Pede perdão para a criança. Uma vez lá em Goiânia, um pai, ele estava com um problema com um filho e uma filha, já adolescente, muito problema mesmo, querendo sair de casa, aquela coisa toda. Ele foi conversar comigo e eu falei para ele, ele me falou que tinha problema com a esposa, né? Eu falei: faz uma reunião na sua casa, pede perdão para os seus filhos. Ele levantou assim: mas pai não pede perdão para filho? Pai que pede perdão para filho perde autoridade. Eu falei: muito pelo contrário, pai que pede perdão para filho está mostrando para o filho que ele é gente e que ele erra. E esse filho vai amar muito mais o pai que pede perdão do que aquele pai arrogante que se coloca como pessoa perfeita que não é. Então quando nós falhamos com nossos filhos, mais rápido chega, pede perdão para eles. Você vai estar tirando o problema, igual marido e mulher. Você falhou com marido e mulher, pede perdão. Se tem jeito de você reparar, repara. Mas se não tem, vai lá e pede perdão. Não pede desculpa. Desculpa é uma palavra que não deveria existir, porque quando você pede desculpa, você está pedindo para tirar a culpa. Deus não tira a culpa. O Senhor é longânimo, tardio irá, mas não inocenta o culpado. Eu te perdoo, irmão, atrapalhando a minha pregação. Então Deus não inocenta o culpado. Alguém tem que morrer. Nós somos perdoados, não é porque Deus tirou a culpa, é porque Jesus levou a condenação da nossa culpa. Então marido e mulher falhou um com o outro, pede perdão. Falhou com o filho, pede perdão. Falhou com o pai, pede perdão. O solteirão aqui, ó, falhou com seu pai, vai lá e pede perdão. Restaura o relacionamento. Até quantas vezes, né, Viviane? Até quantas vezes eu tenho que pedir perdão? Jesus falou: quantas vezes? Por dia. Então nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos também para os nossos filhos. Terceiro, está marcando aí? Os pais precisam entender
e respeitar o mundo dos filhos. Isso aqui é muito importante. Todos nós vivemos em 3 mundos, né? O mundo público, lá fora, o pessoal, que é entre familiares e amigos, e o mundo particular, que é na nossa casa. E os nossos filhos, nós relacionamos com eles nesse mundo particular. Mesmo um filho adulto, está dentro da sua casa, o seu relacionamento com ele não é como você tem com os amigos e parentes, não é como você tem no mundo. Então nós precisamos relacionar com os nossos filhos dentro do mundo deles, muito menos as crianças. Nós precisamos entrar no mundo dele para ter relacionamento com ele. Nós precisamos ser sensível ao mundo particular onde nós temos contato com os nossos filhos. Quando os nossos filhos nos procuram, né, seja criança, seja adulto, para conversar, a expectativa dele é no mundo particular. Eu preciso deixar o celular, mesma coisa da esposa, né? Deixar o celular de lado e dar atenção. Quando um filho, independente da idade, procura você para criar esse ambiente de amor e confiança, você precisa dar atenção, de ouvir. Se você não tem tempo naquela hora, para um pouquinho, eu vou resolver aqui, aí já nós vamos conversar. Muitos de nós falhamos no diálogo conjugal, e muito pior ainda com os filhos, não damos importância para aquilo que é o mundo dos filhos, que tem coisa que para nós é insignificante. O meu filho está preocupado com essa coisa, mas para ele é uma coisa muito grande. E quando eu desprezo aquele problema grande dele, que para mim não é problema, eu não estou criando um ambiente de amor e de essa confiança. Nós precisamos ter atenção. Tem algum momento assim que você está passando por uma aflição, aí você vai orar, e Deus fala: não, peraí, deixa eu resolver um problema aqui, eu estou com um problema aqui. Deus te deixa lá esperando? Deus não deixa esperando. Nós precisamos também ter esse cuidado, nós precisamos ter esse discernimento, essa sensibilidade para entender o mundo da criança. Às vezes uma nota ruim que a criança tira, ele estuda, né, dedica, aí sai uma nota ruim, aquilo para ele é a morte, é aquela frustração profunda, e ele chega arrasado em casa, e aí vai mostrar para o pai: ah, menino, é só estudar, né? Empurra para lá. Você está produzindo um trauma nele que você não tem noção, porque não é o seu mundo, é o mundo dele. Precisamos ouvir atentamente e responder. Quarto, os pais precisam manter as promessas. Tem uma história que conta de um pai que chegou para os seus filhos, tinha 3 filhos, e falou: hoje, mais tarde, nós vamos na sanduicheria, vocês vão comer o que vocês quiserem. O pai chegou e falou para os filhos, mais tarde pegou eles: eu vou lá para a sanduicheria. Aí chegou lá, cada um dos filhos pediu, e aí quando o garçom trouxe o sanduíche, o menorzinho pediu lá o Brutus, né, o triplo, o maceta. E aí o pai viu aquele monstro de sanduíche e falou: não, você não vai comer isso não. Pegou a faca e partiu. Aí o menino começou a chorar, fazer aquele escândalo dentro da sanduicheria. E o pai começou a repreender: cala a boca, não você vai apanhar aqui na frente de todo mundo, para com isso. E quanto mais o pai falava, mais o menino chorava, mais o pai ficava bravo. E aí o pai era crente. Aí o Espírito Santo falou com ele: você falou que eles poderiam vir e comer o que quisesse, você está roubando um direito dele que você deu. Aí imagina, né? Se fosse você, o que você fazia? Ah, Senhor, mas olha o tamanho, vai fazer mal. Não, calou a boca na hora. Foi pedir o perdão para o filho e pediu outro sanduíche para o menino comer. Então o pai precisa manter a promessa. Que confiança que um filho vai ter num pai se o pai não cumpre promessa? Então quando um pai fala que vai levar para o shopping, uma partida de futebol, vai levar para fazer alguma coisa, aquela criança fica na expectativa. O mês que vem vamos sair de férias, vamos passear não sei aonde. A criança já não dorme de noite pensando naquele passeio. Aí o pai simplesmente muda de plano e desrespeita completamente a promessa que ele tinha feito. Como que essa criança vai confiar no amor desse pai que não cumpre as promessas? Então nós precisamos cumprir as promessas, é a palavra do pai, nós precisamos valorizar a nossa palavra, em todas as áreas, na igreja, na família, no seu trabalho, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, disse Jesus. Então se pode, pode, se não pode, não pode. É o que a Bíblia fala, né? Está lá em Eclesiastes 5,5, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Melhor é não fazer promessa, do que fazer promessa e não cumprir.
Se você não tem como cumprir a promessa, não faça a promessa. Ah, filho, ou então assim, você até quer fazer, mas você não sabe, então fala, se por acaso não tiver nenhum impedimento, nós vamos, assistir lá o jogo do Flamengo, com não sei quem que vai acontecer aí, ou já aconteceu, vocês não estão sabendo, vai ter um jogo do Flamengo aqui? Ninguém está sabendo? Os irmãos são crentes demais, velho. Já me falaram aí que tem uns irmãos aí que vai adoecer, não vai poder vir no culto, aí tem uma desinteria. Já me passaram a lista, pastor, fica de olho nesses irmãos, vocês não vêm, passaram a lista, tem a lista dos flamenguistas aí. Pode ter, não foi flamenguista que fez essa lista, os vascaínos, palmeirense, a lista é grande. Não foi a Bruna que fez essa lista. Então, quando se fizer uma promessa, cumpre. Se por acaso o filho pede, pai, vamos fazer algo assim, ô filho, eu vou me esforçar, se der nós vamos. Aí você está tranquilo ali, você não vai estar quebrando uma promessa, você não vai estar quebrando a sua palavra, isso não vai fazer com que seu filho não confie em você. Pais deveriam ser caracterizados, meu pai, quando ele fala, ele cumpre. Meu pai era assim, quando ele falava, se fizer vai apanhar, ele cumpria. Não adoecer, tal, vai apanhar. Quinto, os pais precisam dar aos seus filhos a liberdade de errar. A pastora falou, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então os filhos também estão sujeitos a errar, no mundo deles. Tem coisas que você já superou, você não erra mais, mas o seu filho pode errar. Então nós precisamos ter cuidado, nós temos que ensinar, temos que estimular, às vezes temos que até que exortar, mas você tem que respeitar também essa possibilidade dele errar. Aquela coisa, ninguém se torna primeiro lugar sem primeiro passar pelos outros, pelos fracassos, Ninguém sobe ao pódio sem primeiro ter um fracasso. Qualquer problema, quando o pai chega acusando com palavras negativas, um erro que a criança cometeu. A pastora falou, do adolescente, assim, que ele cresce demais e a mente não acompanha, então onde ele vai passando, ele vai trombando, vai derrubando tudo, especialmente homens, o corpo cresceu, mas o cérebro não acompanha, e aí derruba um copo, já toma aquela dura do pai, desproporcional. Precisamos ter esse cuidado de permitir com que eles falhem. Claro que nós temos que ensinar, claro que temos que corrigir, também não é porque ele pode errar que você vai deixar à vontade, só precisa de respeitar o peso de cada situação. Nós devemos ajudar e ensinar nossos filhos que as tribulações fazem parte da vida. Isso é algo que está muito problemático nos dias atuais, a chamada geração de cristal. Os pais fazem de tudo para que eles não tenham nenhum tipo de decepção, nenhum tipo de frustração. Todo pai quer ver seu filho feliz, mas hoje a geração de cristal aí, os pais querem que eles fiquem rindo o tempo todo. A vida não é assim. Todos nós passamos por frustrações. Agora tem pais e mães, principalmente, que guardam os meninos um algodãozinho ali, nada, não tem nada. Se a professora manda um bilhetinho lá, a mãe vai lá e dá uma dura na professora em vez de corrigir o menino. Quer dizer, meu filho não pode ter nenhum tipo de perturbação. E acontecem coisas trágicas. Nós morávamos num apartamento, um prédio de condomínio em Goiânia. Bem em frente tinha um outro prédio lá, alto, 20 e tantos andares. E aconteceu uma vez de um rapaz, 22 anos, formado em medicina, pronto para a vida, tinha uma namorada, e a namorada terminou com ele. E a namorada morava nesse prédio em frente ao nosso. E ele foi lá na casa da namorada para reconciliar. E a namorada falou não. Ele correu, pulou do 20º andar e morreu. Por quê? Porque nunca enfrentou uma frustração, uma decepção. Os pais eram separados, foi criado só pela mãe, e a mãe fez de tudo para que ele não sofresse. Ele não provou nenhuma frustração na vida. É o que acontece que muitos filhos, os pais sustentam, cuidam. O primeiro trabalho que ele arruma lá, o primeiro dia ele vai embora, porque o cara chega e dá uma dura nele. Quem é você para falar comigo? Aí eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe. Aí vai embora.
Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos que isso faz parte da vida. Tribulação, decepção, frustração, isso faz parte. Quanto mais cedo um filho souber disso, mais forte ele será. Porque pais que protegem demais os filhos acham que estão criando filhos fortes, mas hoje são conhecidos como a geração de cristal, é a geração da depressão. É o povo que tem de tudo, né? Tem tudo à sua disposição, mas é uma geração depressiva, suicida. Porque o número de suicídios está aumentando tanto no mundo hoje, que as pessoas não passam por nenhuma frustração. O dia que vem a primeira frustração, ele não aguenta a pressão. Precisamos ajudar os nossos filhos a crescer de maneira saudável. E o fracasso, depois de um fracasso, pode vir uma grande vitória. Na verdade, os fracassos nos estimulam a dedicar mais, a estudar mais, né? A buscar mais a excelência para alcançar. É a história de todo medalha de ouro das Olimpíadas. Eu gosto desses vídeos na internet, daquela pessoa, 2005, 2008, 2012, ele lutando ali, não conseguia, de repente, 2020, o cara conquistou uma vitória. Aquela vitória tem muito mais prazer, porque é o fim de uma história de muita luta. E aí que Paulo fala em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pastora Luísa falou na conferência a respeito de Saul e Davi. Saul foi um rei levantado porque o povo escolheu. Saul não passou, eu vou pregar a respeito disso nos próximos domingos. Saul não passou pelos testes, não passou pelas provas. Foi alguém que saiu lá da casa do pai e virou rei. Não aguentou a pressão. Quando apareceu Golias, o desafio, ele correu para dentro da tenda, fecha a porta, vai lá vocês, quem quiser ir, ou se aparecer alguém que for lá, vai casar com a minha filha, eu vou dar metade do meu tesouro. Mas ele está lá dentro, não passou por prova. Davi foi ungido rei por Samuel e voltou para cuidar das ovelhas do pai. Quando apareceu Golias, ele foi lá e no nome do Senhor dos Exércitos ele venceu. Ele não foi levantado rei, ele tinha a promessa do rei. Mas aí começou um tempo de prova, uns 15 anos. Começou com Saul, o rei, e todo o exército querendo matar ele. Tudo isso foram testes e provas que Deus colocou para preparar. Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelo povo. Quando Deus escolhe, Deus capacita, prepara, coloca provas para você ganhar consistência. Os nossos filhos precisam ganhar consistências para a vida. Você não está criando o seu filho para você, nós não criamos filhos para nós, criamos filhos para esse mundo que jaz no maligno. Tem que estar preparado, tem que ter consistência, tem que ter substância, como se diz em Goiás, para aguentar bucha. E todas as dificuldades que vai passar, frustrações, decepções, coopera para cumprir o propósito lá na frente. Sexto, os pais precisam ser encorajadores da família. Os pais precisam ter uma palavra de encorajamento. Filhos precisam de tempo de qualidade e palavras de elogio também. Tem muitas pessoas que é muito rápido em falar, não fez mais que obrigação, tirou nota 10, o filho chega orgulhoso, olha aqui pai, a nota que eu tirei, fez mais que obrigação. Mas quando ele tira 5, aí já toma uma surra ali, né? Então nós precisamos ter palavras de encorajamento. Se por acaso saiu mal na nota, tirou uma nota ruim, o ideal é que você vai lá identificar por que saiu, porque não estudou, né? Se está com alguma dificuldade, ensina. Se está com preguiça, exorta no Senhor. Mas cabe aos pais essa questão de colocar ele na posição, precisa encorajar, vai dar certo, insiste. Aí é onde o coach fala, né? Você tem um potencial dentro de você, precisamos parar com essas palavras negativas. Seu burro, olha a nota que você tirou, acabou, você condenou seu filho. Pai que chega para o filho que tirou um 0 na nota e chama de burro, você condenou ele a tirar 0 o resto da vida, lá no trabalho, no emprego, no casamento. Precisamos ter palavras de afirmação. Muitos de nós aqui sofremos com isso, não podemos transmitir para a próxima geração. Muitos da nossa geração têm dificuldade de cumprir o propósito, porque foram intitulados, rotulados de muitas coisas negativas, principalmente pelos pais, pai e mãe, que tem palavras muito duras. Nós precisamos afirmar aos nossos filhos a identidade deles. Não é isso que o Novo Testamento inteiro
Se você olha para você, para a sua vida assim real, no espelho, olhando para você, você vai ver um cara que é mais do que vencedor? Não vai, mas o que a Bíblia fala que você é? Mais que vencedor. Deus está imprimindo uma identidade. É uma identidade. Você não é aquilo que você é aquilo que você vai ser. Agora você só vai ser se na sua mente for transformado. Não conforme com essa condição. Hoje eu não consegui, mas eu não vou me conformar com essa condição. Eu vou renovar minha mente. Eu sou mais que vencedor. Eu vou perseguir, eu vou conquistar. O Novo Testamento é o tempo todinho. É os apóstolos quem escreveu ali. Você pega a igreja de Corinto, aquilo nem parecia igreja. E a palavra de Paulo ali é de encorajamento. Vocês foram santificados, chamados para ser santo, enriquecido em tudo. O Espírito habita, vocês têm todos os dons. Era uma bagunça aquela igreja, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não estava ali tacando seus burros, seus incompetentes. Ele estava trazendo uma palavra de afirmação. É isso que nós precisamos fazer na nossa casa, amém? É isso, amém, aleluia. Amém, agora que eu senti. Senti, amém. 7, contato físico. No casamento é muito importante essa questão do pegar, de encostar. Mesmo quando a mulher fala, sai para lá, ela está falando, mas ela quer que encosta, entendeu? Porque tem mulher que você chega, não, está calor, né? Mas aí você não vai, aí você parou de me procurar, né? Filho é a mesma coisa. Nós precisamos ensinar desde pequenininho, abraçar, beijar. O contato físico é muito importante, ele vai produzir confiança e intimidade. Gerações passadas o povo era mais abrutalhado, e pais que não tiveram isso, eles não têm como passar. Você só dá aquilo que você tem. Por isso que na igreja a gente tem esse hábito de abraçar, de encostar, para quebrar toda a maldição que vem do passado. Talvez seu avô era um cara que não recebeu nada, aí não teve para dar para o seu pai, quando chegou a sua vez não tinha nada também. Não tem que condenar o seu pai, ele não tinha para te dar, mas hoje você tem no Senhor, abraçado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Precisamos ensinar os nossos filhos, né? Nós pais é que damos o padrão de carinho. Tem muitas famílias que eu chego aqui, os sobrinhos chegam, todo mundo chega ali, aí pede bênção e beija a mão um do outro ali. Muito bom isso. É muito importante essa questão do contato. Produz intimidade, produz essa sensação de proteção. Uma frase, né? Os braços da mãe é para proteger conforto, os braços do pai traz segurança. Então o filho tem que chegar a encostar, né? É muito bom quando o filho chega e encosta em você. Ele arruma confusão lá com os colegas e vem e encosta em você, porque aqui eu tenho proteção. Mas tem filho que tem medo de encostar no pai, e a culpa não é do filho. Precisamos ensinar os nossos filhos a ter essa prática de abraçar, de pegar na mão, de pedir bênção, de abençoar. Marcos 10,16 está escrito, falando de Jesus: então tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus não mandava unção de longe, não, kamehameha não. Ele pegava as crianças, abraçava, beijava. Vem não, menino, fica aí, está abençoado. Jesus já chegava às crianças e as crianças chegavam até ele, né? Você não vê nenhuma criança com medo de Jesus. Por quê? Será que Jesus tinha uma cara amarrada? Será que Jesus, sai para lá, menino? Não, ele era atraente, as crianças iam até ele, ele abraçava, beijava, abençoava. Nós precisamos seguir o exemplo do mestre. E para terminar, o 8º, os pais precisam construir um relacionamento baseado na palavra de Deus. A verdade é importante, a verdade é a palavra de Deus. Os filhos não podem crescer apenas sabendo que Deus existe. Eles precisam ter uma experiência com o Senhor. Eles precisam ter a experiência com Jesus, o Salvador. Eles precisam ter a experiência com Jesus que batiza no Espírito Santo. Eles precisam ter a experiência com Jesus, como a Rose falou aqui, do menino dela orou com ousadia para ser curada. Isso é uma experiência, ele tem que ter essa experiência. Porque muitos filhos de crentes sabem que Deus existe, mas Deus não tem neto. Nós precisamos nos preocupar com a salvação dos nossos filhos. Você pode ser um excelente pai, vai fazer tudo para o seu filho da maneira correta, mas de repente, quando ele morrer, ele vai para o inferno. Nós precisamos cuidar da vida. O nosso filho precisa conhecer Jesus como pastor, mas como Senhor também. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. João falando, né? A palavra de Deus é a verdade.
E os nossos filhos precisam conhecer a verdade da palavra de Deus, ter experiência com o amor de Deus. É maravilhoso no encontro, às vezes você vê as crianças ali chorando compulsivamente, provando e experimentando o amor de Deus. São marcadas profundamente, são mais sensíveis. Se nós somos transformados por causa do amor de Deus, quanto mais uma criança. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, passagem conhecida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Tanto a casa que é construída na rocha como na areia vai sofrer a mesma coisa. Os ataques virão, as frustrações virão, a decepção virão, o diabo vai se levantar. A diferença é onde você está. E a rocha aqui é o próprio Senhor Jesus. A rocha é a palavra de Deus. Então o pai que ensina os seus filhos a verdade do Evangelho, ele está edificando a casa na rocha. Os pais têm que edificar a casa, a família na rocha. É conforme o Evangelho, conforme a palavra de Deus. Não é a lei de Moisés, não. É o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova de salvação. A preservação da família, o sucesso da família começa com o plano de Deus para a salvação do homem. Então ser pai, ser mãe, é também ser discipulador dos nossos filhos, para ensinar a palavra de Deus, para passar o Evangelho para a próxima geração. Jesus fala, João 15,16, não foi você que me escolheu, pelo contrário eu te escolhi e vos desenhei para que vá, dê fruto, e o fruto permaneça. Essa palavra fruto aqui, João 15,16, é a mesma lá do Salmo. É um fruto, nossos filhos são frutos para permanecer. É o Evangelho que vai ser passado para a próxima geração, também através dos nossos filhos. A igreja está aqui para passar o Evangelho através da próxima geração. Radicais Kids, radicais juvenis, adolescentes, jovens, adultos. Mas é também os nossos filhos, é a próxima geração que precisa cumprir o propósito. Sem a verdade de Deus, uma criança pode ser muito amada pelos pais, mas pode ir para a condenação eterna. Por isso que Provérbios 22:6 fala, ensina a criança. Está falando para o pai e para a mãe, pastor, a escola, professor, avô, mãe, pai, todo mundo ali está incumbido de quem é responsável, o pai e a mãe. O resto pode ajudar, mas é o pai e a mãe que tem que dar o caminho, para que quando ela for velho, não se desviará dele. Então os pais precisam amar os filhos para criar um ambiente de confiança. De que maneira? Os pais precisam amar os filhos sendo modelos de pais que se amam, pai e mãe. Essa é uma das maneiras de você amar seus filhos, expressando amor, marido e mulher. Amar também os filhos de maneira incondicional, respeitar os erros, as falhas deles. Amar dando tempo de atenção, encorajamento. Amar através da comunicação, de parar para ouvir. Amar através da disciplina coerente e firme. Amá-los através do toque físico. Amá-los através desse contato visual, de se importar do seu filho, ver que você está olhando para ele com amor, com olhos de amor. Amá-los desenvolvendo atividades junto com eles, no mundo deles, na capacidade deles, dependendo da idade. Amá-los ensinando o caminho do Senhor. Amá-los através da oração e do louvor. Nós, enquanto pai, mãe, pais, devemos aprender com o Senhor, né? E principalmente na nossa casa, ser a expressão do amor de Deus na vida dos nossos filhos. Amém? Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Que o Senhor traga luz, que a sua casa seja transformada, não pela pregação, mas pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus. Começa no relacionamento do pai e da mãe. Se você não tem um cônjuge do seu lado, como a pastora falou, seja você a ser cheia do Espírito Santo. A nossa casa tem que ser um ambiente, não das obras da carne, mas do fruto do Espírito. Devemos cultivar na nossa casa um ambiente de amor, paz, alegria, bondade, paciência,
mansidão, domínio próprio. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que capacite a você a viver na sua casa, na sua família, principalmente para os seus filhos, de acordo com a vontade dEle. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, nos transformando pelo poder da sua palavra, para que nós sejamos pais segundo a tua vontade, para que nós sejamos pais que estarão ali servindo os nossos filhos, como que para o Senhor, para que eles possam crescer de maneira saudável, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Abençoa cada casa, cada família da igreja, para que a unção do Senhor, que despedaça todo jugo, venha sobre nós, quebrando toda a cadeia do inferno, de brigas, discórdias, desentendimentos. Todo espírito de divórcio bata em retirada, sai do nosso meio agora, em nome de Jesus. Que a unção do Senhor venha sobre nós, nos capacitando a vivermos cada dia para a glória do Senhor. Que os nossos filhos sejam a próxima geração, que estarão aqui sustentando um testemunho de que o Senhor voltará para tomar a sua igreja. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos cantar um cântico de louvor ao nosso Deus, para nós encerrarmos juntos.